sexta-feira, nós tivemos um encontro aqui em São Bento do Una. A reinauguração, na verdade, do açougue público municipal. Estavam aqui a governadora, os secretários de Estado, né, e deputados. Deputado Débora Almeida, deputado Isaías Regis, o deputado Abimael e tantas outras autoridades. Prefeitos, vereadores estavam lá no palanque. E um fato muito triste aconteceu. Um fato, né, de um grupo político. Não era todos. Eu vi muitos áudios, vi muitos vídeos de pessoas revoltadas com a situação e dizendo, olha, o grupo, o partido. Não, um pequeno grupo de pessoas, né, causaram uma situação que eu nunca tinha visto em São Bento do Una. Uma forma de se expressar, mas com falta de educação. E eu fiquei me perguntando em casa, até onde vai a política? Quanto custa a política? Qual o limite da política? Os gregos, quando lançaram a democracia, o ato democrático de escolher os governantes, e nasce lá na Grécia, de escolher os seus governantes através de democracia, estudaram e montaram exatamente um modelo que fuja da ditadura, que fuja da forma de exceção. A democracia é o ato em que você tem o direito de escolher, através do voto, quem deve lhe representar. E você pode, claro, discordar. Porque, como dizem os pensadores, a unanimidade é burra. Você pode escolher. Você deve argumentar. Você deve discordar. Mas você não pode desrespeitar. A opinião sua é importante e a democracia lhe dá o direito de falar, mas de respeitar. O seu direito de falar, de se expressar, vai até o momento em que você infringe o direito civil. Até o momento em que você passa dos limites. E qual o limite? O seu limite vai, o seu direito vai, até quando começa o do outro. O ato que nós vimos sexta-feira não é um ato democrático. É um ato de ódio. A gente pode até discordar. Olha, eu discordo de muitas ações do prefeito do município. Mas eu não odeio o prefeito. Quando vejo ele, falo, converso, pego na mão. Desejo boa sorte. O ato político deve ser político. A democracia lhe dá o direito de concordar ou de discordar, mas jamais de agredir. E sabe o que mais me chamou a atenção? É que eu vi professores, eu vi diretor de escola em cima de cadeira com apito na mão. Eu vi coordenador, eu vi pessoal que trabalha na saúde, na assistência social, e eu fiquei pensando, uma ex-professora minha, com mais de 50 anos de idade, em cima de uma cadeira gritando e acenando para a gente quando as câmeras passavam. E eu fiquei perguntando, e eu vou perguntar a essa professora se um dia encontrar com ela na rua. Professora, quando a senhora está na sala de aula, dando aula, é isso que a senhora ensina às nossas crianças? O professor que estava ali badernando, pulando, gritando, tentando atrapalhar o outro, seja hoje Débora Almeida, mas amanhã pode ser qualquer outro político, inclusive o próprio prefeito. Será que a professora ensina às crianças que quando um coleguinha estiver apresentando um trabalho na frente da sala, o outro, a criança que não gosta do coleguinha, ou que não concorda com o trabalho do coleguinha, ou que não simpatiza com o trabalho do coleguinha, ele deve ficar assobiando, gritando na sala de aula, atrapalhando o colega? Qual a postura dessa professora, se isso acontecer na sala de aula dela? Qual a postura do diretor ou da diretora que estava lá, vaiando, gritando, tentando atrapalhar o discurso do outro? Qual a postura dela ou dele, se numa reunião de pais, com as mães, com os pais dos alunos, em que as mães e os pais estejam bravos, porque o município, por exemplo, não doou as fardas ainda dos estudantes, porque muitas vezes faltam ônibus e transporte para carregar os estudantes, e se os pais também começarem a gritar e vaiar dentro da escola, qual será a postura desse diretor? Qual será a postura dessa diretora? Como é que ele vai pedir paciência, educação e respeito se ele não respeitou? Como?
Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Já dizia minha avó, analfabeta, com 90 e tantos anos de idade. A gente tem que pensar em nossas atitudes. Gestores, coordenadores, professores, educadores, como gostam de ser chamados. Educadores. É essa a postura? Será que os vídeos que estão rodando na rede social não chegaram aos pais e aos seus alunos? E se seu aluno começar, a criança, viu? Uma criança, se ele começar a ter um comportamento diferente do que a senhora pensa em sua sala de aula, que moral a senhora vai ter para pedir para que o aluno se comporte? Como a senhora vai ter que ler a cartilha e dizer, olha, calma, paciência, não é assim. Quando a senhora tentar dar sua aula, quando o senhor, professor, tentar, que estava lá, estou falando especificamente, parece que estava lá, e eu tenho os vídeos e as fotos de todos. Aquele que achar ruim, entre em contato comigo que eu mando sua foto, o seu vídeo. Como você vai se portar? Como é que você vai dizer ao aluno, olha, respeite, eu estou querendo dar minha aula, você está atrapalhando. Como? Se o senhor, se a senhora estava em um momento público de inauguração, se portando como crianças, criança trelosa, criança levada. E olhe que eram alguns professores, alguns gestores, diretor de escola, alguns coordenadores, em diversas áreas. Será que o pessoal, alguns que eram da Secretaria de Saúde, que estavam lá fazendo aquele ato, será que eles concordam que os pacientes que vão para o hospital, quando não tiver um médico, quando não tiver um enfermeiro, quando faltar uma ambulância para ir buscar uma pessoa de uma transferência, quando faltar aqui um atendimento ágil, é para as pessoas vaiarem, gritarem dentro do hospital? Eles vão ter coragem de pedir respeito? Ou vão concordar e dizer que é bonito esse tipo de atuação? Fica aqui esse pensamento de um simples plebeu nordestino, com pouca instrução, mas que fiquei refletindo isso na última sexta-feira. É isso.